Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Kelly Play de hoje e a gente vai falar de um assunto bem legal, de um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, que muita gente pergunta, é simplesmente sobre os exilados de capela ou da capela, os capelinos. Mas vou falar um pouquinho sobre isso para tirar um pouco dessa parte sensacionalista que o pessoal fala. Tem muita gente boa que fala muita coisa boa, interessante, tem fundamento. Mas da onde que surgiu todo esse assunto? A gente vai falar sobre isso. Fica ligado aqui, fica conectado, porque você vai entender muito claramente o que é isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é da onde que surgiu este assunto, tá? Da onde que isso veio? Ó, em primeiro lugar, a primeira pessoa que falou do assunto sobre os exilados de capela foi Chico Xavier, que psicografou esse livro que está aí, A Caminho da Luz, que eu recomendo muito que vocês leiam. É um livro com uma dinâmica de leitura mais para estudo do que para romance, então você tem que ir lendo aos pouquinhos, com calma, entendendo. E ele psicografou isso em 1938, antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí lá, 11 anos depois, Edgar Armand, que foi um grande espírita no Brasil, levou o espiritismo para muito lugar bacana. Outro dia eu soube que Cuba recebeu muita influência dele e tem os centros espíritas bem parecidos com a dinâmica que a gente usa aqui. Ele escreveu o livro Os Exilados de Capela, complementando, conectando com a obra do Chico Xavier. Então esses dois livros eu acho que são livros de leitura imperdível para você e é baseado nisso tudo que eu vou falar e tudo que eu vou mostrar aqui, beleza? Então olha só, quem foi Chico Xavier, para quem não sabe, ele foi, para mim, o maior médium que teve aqui no planeta reencarnado até hoje. Você imagina uma pessoa que nasceu e viveu num mundo onde não tinha celular, não tinha internet, mal tinha telefone fixo, muitas casas ainda era fogão de lareira porque não tinha tanta energia elétrica assim, mal tinha automóvel, a maioria andava de charrete ainda, carruagem ou a cavalo, porque não tinha muito posto de gasolina, automóvel era muito caro, etc. Fazer a plantação arada tudo na mão, não tinha maquinário nenhum. Essa foi a época de Chico Xavier, um funcionário público, uma pessoa simples. A história dele tem filme, tem livro, então dá para você pesquisar bastante e entender. Mas imagina uma pessoa dessa simples, só com primário, desde pequeno tinha dificuldade de separar o que era espírito, que era uma pessoa falando com ele, que para ele era tudo igual. Tem até uma cena que ele estava trabalhando e aí ele atendia as pessoas e aí ele virou para uma amiga e falou assim, olha, se eu for me levantar e não tiver ninguém no balcão, você me sinaliza para eu não passar vergonha, porque eu não consigo perceber se a pessoa que chega aqui para pedir alguma ajuda, se ela está viva ou se ela está morta. Imagina que doideira que é isso nele. E ele escreveu mais de 450 livros, foram traduzidos para o espanhol, para o francês, para o inglês, acho que para o alemão também. São mais de 50 milhões de exemplares até 2010 vendidos. Então, assim, ele é o maior autor literário de todos os tempos da humanidade e ele não ficou com um tostão. Tudo foi doado. Então, preste atenção. Sempre eu falo, se você ler só as obras de Chico Xavier, você faz um mestrado sobre a espiritualidade e é aqui que eu trago a informação para você. E o que ele falou de Capela? Capela é uma estrela que faz parte da constelação do Cocheiro. Se você olhar aí cartas astronômicas, etc., você vai ver muito bem isso, tá? Você vai perceber muito bem esse tipo de coisa. Ela faz parte dessa constelação do Cocheiro e ela está a 42 anos-luz da Terra. Na verdade, Capela é uma estrela binária, são duas estrelas amarelas, tipo o Sol, mas bem maior, e nelas eu tenho um conjunto de sistemas solares e dizem que o planeta
na qual que ele citava dos exilados, era o quinto planeta de uma dessas estrelas aí de Capela. A gente ainda não consegue ter muita certeza disso por observação, mas a gente já sabe que não tem como uma estrela não ter um sistema planetário em volta, principalmente uma estrela que ela já está formada. Isso aí é fato, todo mundo já sabe, está na astronomia, bem diferente da época do Chico Xavier. Por exemplo, a minha época de infância, a gente dizia que encontrar planetas em estrelas é uma coisa extremamente rara. Hoje o cientista já sabe que é totalmente o contrário disso, tá legal? E aí a gente entra nessa história, puxa vida, será que essa história que Chico Xavier está falando é verdade ou é ficção? Aí eu peço a você que está aqui, chegar e botar aqui no comentário o que você acha. Você acha conversa fiada, isso é verdade, é ficção? O que você acha disso? Uma coisa eu posso te dizer, tá? Em primeiro lugar, se você tem várias informações de um médium do quilate do Chico Xavier, que para mim é o maior médium que já reencarnou aqui no planeta com essa missão, escreveu 450 obras, tentaram ridicularizá-lo, a NASA veio investigaram a caligrafia dele, teve caso de justiça de absolvição baseado numa psicografia dele, e ninguém conseguiu provar uma vírgula de mentira. Ora, se ele está falando, será que essa é a única mentira que ele falou? Não faz sentido, tá? E aí, quando a gente olha para a ciência, faz as contas aqui comigo. A gente sabe que hoje, pelos telescópios Hubble e pelo James Webb, a gente já tem mais ou menos mapeado 1 trilhão de galáxias no nosso universo, até onde a gente consegue ver 1 trilhão de galáxias, tá? A Via Láctea é uma galáxia, beleza? Se você pegar e entender que cada galáxia dessa pode ter em média 400 bilhões de estrelas, estima-se que na Via Láctea devem ter mais ou menos 300 bilhões de estrelas, e dizem que nasce uma estrela por dia na Via Láctea, no universo, sei lá onde, e entender que cada estrela dessa pode ter mais ou menos 5 planetas, a gente está falando que a gente tem mais ou menos 2 quintilhões de planetas no universo. Gente, esse é um número que não dá nem para entender. Pensa num milhão de reais, 1 bilhão de reais, 1 trilhão de reais, 1 quatrilhão de reais, 1 quintilhão de reais. Né? Se a gente pensar em dinheiro, em moeda, você já vê que é um número absurdo. A gente não consegue nem pensar uma pessoa ter bilhões de reais, bilhões de dólares, trilhões de dólares, ou que dirá quatrilhão e quintilhão. E aí eu estou falando que a gente tem 2 quintilhões de planetas se tiverem 5. Dizem no meio espírita que cada estrela tem em média 10 planetas. Então isso aí é o dobro do que a gente conhece hoje, tá? Então isso deixa bem claro. E aí, quando você pega o livro e começa a ler o livro do Chico Xavier, Emmanuel explica sobre a fase da transição planetária do sistema de Capela, que há muitos milênios tinha muita afinidade com a nossa Terra do século XX. Olha, vamos lá. A gente tem hoje na Terra 3 tipos de espíritos aqui encarnados. Os espíritos que foram criados simples e ignorantes junto com o planeta. A gente tem os espíritos exilados de outros orbes, que é o assunto que a gente está falando, tendo a Capela como exemplo, e a gente tem os espíritos missionários de luz que vêm nos ajudar, e cada vez eles vêm em uma quantidade maior, porque a gente está entrando na fase de transição planetária. Então, se a gente olhar lá na época do Homem das Cavernas, naquela época, a gente está falando o quê? De 40 mil anos atrás, o homem começou a receber os exilados de Capela. Então, há 40 mil anos atrás, o planeta que estava tirando os espíritos de lá em exílio e mandando, né, para cá, para a Terra, o porquê disso, que a gente chama de transição planetária, que a gente está passando, isso aconteceu há 40 mil anos atrás, e Capela
né, o planeta lá onde eles viviam era muito semelhante à Terra. E da onde que vem algumas semelhanças? Jesus, ele é o responsável por esse planeta lá de Capela, ele é responsável pela Terra, e os exilados da Terra que estão indo para Quirion, e o segundo planeta, a gente já sabe o nome, que é Tereno, também é de responsabilidade de Jesus, que governar e tocar o dia a dia, todo esse projeto chamado projetos de planetas para reencarnação. Então lá eles estavam saindo de expiação e provas e vindo aqui para a Terra como um planeta que estava primitivo e entrando em expiação e provas. Então não há um rebaixamento do espírito. O conhecimento dele, a inteligência dele, isso permanece. E aí ele chega, ele reencarna num mundo bem mais primitivo do que ele estava acostumado, automaticamente o ego dele sobe, né? Ele vai se achar o máximo porque ele é mais inteligente e destacado dos outros, mas à medida que ele vai convivendo com essas pessoas, entendendo que é preciso estender a mão, ajudar, entendendo que ele está ali na missão de resgatar a asinha da moral. Lembra que eu falo? Nós somos uns anjos de duas asas. Eu tenho a asa da moral e eu tenho a asa do conhecimento. Os exilados, que a asa do conhecimento está grande e a asa da moral está baixinha, ele não pode bater asa e voar mais alto e ir para quinta dimensão. Ele é obrigado a mudar de escola e ir numa escola onde está parecida, onde que ele consegue voar. E aí a gente aproveita para usar o conhecimento dele e acelerar o desenvolvimento dos espíritos que nasceram naquele planeta para onde ele foi, que foi o caso aqui da Terra, tá? Então, é bem assim que as coisas funcionam. Então, você imagina o seguinte, imagina você que está aqui vivendo, né, nessa fotografia onde tem carro, celular, energia elétrica, televisão, internet, aquecedor, tem todo o conforto que a sociedade nos dá hoje. Mas a tua asa da moral está muito baixa. Você continua insistindo no ódio, você continua insistindo na intriga, você continua insistindo na corrupção, você continua insistindo na guerra, você continua insistindo em tudo que você sabe que está errado aqui. Aí você vai ser exilado. É a transição planetária que está acontecendo agora. Você vai para um planeta que está 40 mil anos atrás. Ou seja, o que aconteceu em Capela é o que está acontecendo na Terra. Tá? Então você imagina você chegar lá, só tem isso. É um susto muito grande. Tá? Mas é necessário para o teu aprendizado, porque a vibração do planeta ela vai subir para a quinta dimensão e você não vai conseguir sobreviver nela. Tá? Como é que esses espíritos migram de um lugar para o outro? Eles têm uma estrada, eles vão andando? Eles vão volitando como a gente viu em nosso lar? Não. A gente tem naves como grandes, gigantes, tipo aeróbus que você viu no nosso lar, só que elas são naves enormes que levam esses espíritos adormecidos para uma outra cidade, tipo o nosso lar, onde eles vão ficar lá, eles vão passando pelo período de adaptação. Por quê? Essa transição, quando você tira o espírito daqui da Terra, todo esse invólucro, né, toda essa parte aqui de carne que você tem, todo o teu perispírito, isso tudo foi constituído pela química do planeta Terra. Se você vai para um outro planeta, você tem que deixar isso, fica só teu espírito, você vai para outro lugar e isso vai sendo reconstruído para você. Tá? Então, quando você vai nessa nave, você deixou todo esse corpo astral aqui e você vai ter um novo corpo astral do lado de lá. É meio difícil de vocês entenderem, mas vocês estudando as obras, vocês se aprofundando, vocês vão entendendo cada vez mais. Aí quando a pessoa chega lá, ela tem que se preparar, ambientar, entender como é que é a planta, como é o reino animal, como é que é o mar, como é que é a terra, como é que são as habitações, porque é uma preparação. E aí ela começa a reencarnar, e a reencarnação no mundo primitivo para expiação e prova, você não vive mais de 20 e poucos anos. Tá? Então, são reencarnações muito rápidas e você vai se moldando, vai apresentando. Então, é assim que você vai levando levando esses espíritos todos para o outro lado. Aí você tem aqui o trecho, olha o trecho do A Caminho da Luz. Quando aconteceu a transição, quando os espíritos que viviam lá no sistema de Capela foram transferidos, foram exilados para cá.
aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados da face obscura do planeta, na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnariam no seio de raças ignorantes e primitivas e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, o que ele quer dizer aqui? Imagina o seguinte, você está aí com o teu celular, vendo internet, você tem um notebook, você tem uma casa, você tem conforto, se está calor você está no ar-condicionado, se está frio você tem um aquecedor, você tem um agasalho, você vai no supermercado, tem alimento, tem carro. Ó, você não vai poder ficar mais aqui não, tá? Você vai para um lugar onde o chão é frio, você vai dormir na pedra, o teu travesseiro é uma rocha, você vai ter que caçar para sobreviver, não tem celular, não tem nada tecnologicamente para você, e é isso. Por quê? Porque você não passou de ano. Eu te dei um monte de chance. Então, imagina, o seu filho faz uma coisa errada. Você avisa a primeira vez e explica. Faz a segunda, já com mais energia. A terceira com mais ainda. O que você acha que vai acontecer dali em diante? Você começa a tirar coisas dele para ver se ele entende o que está acontecendo. Se ele continua insistindo no erro, você vai ter que ser mais enérgico. Você não vai expulsar ele de casa, não deveria. Mas se você colocar, por exemplo, numa escola, e ele vai repetindo de ano na escola, se ele continua bagunçando, ele vai sendo suspenso, até que a escola fala assim, ó, teu filho não pode continuar mais aqui, bota em outra escola. Ele é degradado daquela escola e geralmente ele vai para uma outra escola que não é tão boa quanto essa. Então, de uma forma simples, vocês conseguem entender o que acontece. E por que você é degradado? Como eu falei, a tua asa do conhecimento ficou enorme e a tua asa da moral está atrofiadinha, que nem vocês estão vendo aqui na tela. E aí, se você tem uma asa boa e uma asa atrofiada, você consegue voar? Não. Você não consegue sair um pouquinho do chão. É só você ver um pássaro com uma asa machucada, ele não voa. É o teu caso. E se não voa e o planeta vai para uma dimensão superior, o que acontece com você? Você não pode ficar ali, que vai te fazer mal. Então tem que te tirar dali e levar para outro lugar. É por isso que você é exilado. E esses espíritos, assim que eles chegam, eles reencarnam? Não, eles vão ficando numa colônia espiritual, eles vão entendendo, vão sendo preparados, porque eu falei para vocês que todo o corpo astral dele, do planeta anterior, ficou lá e tem que constituir um novo. E foi isso que aconteceu com os capelinos quando chegaram aqui. Eles começaram a ser preparados nessa cidade espiritual sem acesso a tecnologia nenhuma, já para eles entenderem o que eles esperavam por eles. E aí o corpo astral dele foi se adaptando e fazendo, eles foram reencarnando. Então não é uma coisa fácil, é óbvio que é uma coisa sofrida. E se você está naquela lista que não vai conseguir continuar aqui por tantos erros que você fez, é isso que vai acontecer, quer você acredite ou quer você não acredite. Entenda isso. E aí, continuando, a reencarnação foi em etapas, assim como o exílio e em regiões diferentes do orbe terrestre. Então, olha o que diz no Caminho da Luz. Os espíritos que aqui chegaram de Capela e vieram também de outros orbes, tá? Mas Capela foi que inicialmente mais demandou espíritos para cá. Eles, além de ficarem na colônia, eles foram sendo separados da sua turminha da bagunça em locais distantes no planeta, porque como era um planeta primitivo, você não conseguia transpor da Europa para a Ásia, da Ásia para a América do Norte, você não conseguia viajar assim tão rápido, era praticamente impossível. Eles foram separados e foram reencarnando em orbes diferentes. Em sua maioria estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando igualmente para a longínqua Atlântida,
que em várias regiões das Américas guardavam assinalados de seu vestígio. Então o que o Caminho da Luz acabou de nos dizer aqui? A Atlântida existiu, a Atlântida, a Lemúria existiram. Foram fases desses espíritos que aqui chegaram. Aqueles que ganharam conhecimento, aqueles que entenderam o que aconteceram, puderam voltar para sua pátria natal, para o seu planeta natal. Mas outros, né, estão aqui. Talvez eu, talvez você que esteja me ouvindo, a gente ainda é esse cara que ainda foi reprovado, ainda não consegui ser aprovado para voltar de onde eu vinha. E eu estou aqui, você talvez pode estar nessa. A gente não sabe. Tem um véu do esquecimento. Eu não sei, tá? E aí, como foram divididos os espíritos vindos de Capela, que eles chegaram aqui, tá, há muito tempo. A primeira leva foi 40 mil anos atrás, mas a grande leva, a massa mesmo, começou a chegar, a reencarnar aqui há 10 mil anos atrás, porque eles ficaram um bom tempo também se preparando para poder reencarnar. Então, basicamente, a gente sabe que a última grande leva dos capelinos foram divididos em 4 grandes povos, né? Os indo-europeus, os latinos, os celtas, os gregos, os germânicos, os eslavos, que a gente chama os árias. Aí a gente teve os egípcios, né, em volta, onde construíram a pirâmide. Esse foi um dos primeiros a voltar. A gente teve os hindus, os Mahatmas, os Krishnas, Buda na Índia, e a gente teve ali na região do Oriente, Israel, onde a gente teve o Velho Testamento, as guerras, Davi, Jesus e outras tribos que por lá passaram. Esse primeiro grupo dos árias, eles eram muito abrutalhados, eles eram muito, vamos dizer assim, desespiritualizados, tá? E eles reencarnaram muito na Europa, ali criando os celtas, os latinos, os eslavos, até os gregos, e era um povo que queria muita guerra, muita briga. E eles demoraram muito para conseguir suavizar isso e colocar um pouco da semente de Deus de volta neles. E assim até hoje, tá? Já os egípcios, eles já separaram aquele grupo que não estava tão pesado quanto o primeiro. E aí eles foram para o Egito. Você imagina um lugar com pouca água, aquilo tudo, ele construiu aquela tecnologia toda, e eles voltaram para o seu planeta natal assim que eles entenderam todos os erros e pagaram a conta e ajudaram. Então, se você olhar, por que o Egito desapareceu, a pirâmide, assim, do nada? A olha a história, do nada acabou o Egito. Era uma grande civilização e do nada ela virou poeira. Porque eles voltaram e deixaram aqui o seu legado. Agora cabe a gente que ficou aqui seguir os passos que foram deixados. Na Índia, a gente também tinha um povo muito conectado com o alto, mas também muito endividado, senão ele não teria sido exilado. O problema da Índia em relação ao Egito é que o orgulho que eles tinham de tradições que eles lembravam lá de Capela causou muito problema e muito atraso para eles. E mesmo assim, tá, a gente teve Krishna, a gente teve Buda, que foram enviados para Jesus para poder ajudá-los um pouco, mas eles não conseguiram, eles demoraram bastante. E examinando, quando a gente olha o outro grande grupo, né, examinando esse povo notável, que é o povo, a grandeza, eles eram muito conectados, mas muito orgulhosos. Aí eles tiveram vários mensageiros para ajudá-los aqui no seu exílio. Veio Moisés, que ajudou a encontrar a Terra Prometida. Era um médium extraordinário. A história mostra as maravilhas que ele fez como médium. E a própria lógica deveria falar o seguinte: pô, se Israel é um povo que acredita muito em Deus, muito conectado, pô, ele que deveria voltar mais rápido. Mas por que ele não voltou? Por causa de vaidade. Uma vaidade achando que a verdade é só dele e os outros estão errados. Já visto o que eles fizeram com Jesus. Tá? Então, é por isso que a gente tem toda essa conturbação até hoje lá. Muitos voltaram,
mas muitos ainda estão aqui insistindo no erro. E agora, será que eles não vão ser exilados novamente para outro lugar e caminhar? O que eu digo é o seguinte, eu só tenho uma certeza e essa certeza eu compartilho com você que está aqui me ouvindo, tá? Todos nós somos e seremos impulsionados à centelha divina, a voltar à luz, a sermos melhores. Não tem jeito, não tem como escapar disso, tá? O tempo que cada um vai levar, o tempo é algo que só existe aqui na Terra, não existe tempo no plano espiritual. Então você vai tocando de planeta em planeta, uma hora você vai entender. Então assim, eu preciso começar a entender com 500 encarnações. Beleza, você vai ter 500. Ah, eu preciso com 30. Beleza, você vai ter com 30. Ah, eu preciso com 1000. Beleza, você vai ter 1000. Não há problema. Você vai ter todas as chances que você precisar para isso. Custe o tempo que custar, tá? Então olha aqui o que fala no livro A Caminho da Luz. Se as civilizações hindus e egípcias definiram-se no mundo em breves séculos, porque muita coisa desapareceu, é fato, o mesmo acontece com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas. Olha que profundidade A Caminho da Luz fala sobre isso. Demorou muito para eles aceitarem que eles realmente erraram e foram levados para outros mundos primitivos. Eles chegaram, subjugaram as pessoas que estavam aqui, porque eles tinham muita inteligência, construíram nova patotinha para eles e ficaram brigando entre si. Até que chegou uma hora que eles começaram a entender que tinha algo maior. E mesmo assim, se a gente olha hoje como é que está a Europa, se a gente olha hoje como é que está a parte da Ásia Oriental e por aí vai, a gente vê a confusão que ainda está. Então, eles precisam realmente sair. E será que a gente está repetindo os erros de Capela? Olha, eu vou te dizer que sim. Olha o que fala o livro A Caminho da Luz. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram de perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Então, olha só, esses erros levaram a eles serem exilados. Mas bastou que aqui na Terra inaugurasse o senso da propriedade para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruíssem os esforços bem-fazejo. A realidade, as rivalidades entre as tribos na vida comum induziram aos primeiros embates fratricidas. Olha, gente, é muito louco isso. O que a gente vê da história, né, da civilização, se você olhar Alexandre o Grande, as guerras, Átila, o Huno, você olha aquilo tudo, foram combates. Bastou que eles chegassem aqui e começassem a entender, criar a propriedade, criar os muros, criar as separações. Bom, agora eu sou melhor que você, eu começo a botar arma atrás do outro e vamos guerrear porque eu quero tomar você, o teu território, o teu povo como escravo. Roma é um exemplo. Você acha que Roma desapareceu? Porque ela começou a criar isso tudo. Na China, também a gente teve a mesma coisa. A gente acha que lá na China, no Oriente, é diferente. É nada, olha só. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é em poucas das suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, o sábio lhes recebe as ideias que enchem a vida de alegria do bem. Olha o que Confúcio falava desde aquela época. Então, ajuda, mensageiros, a gente recebeu ao longo da humanidade.
É só você olhar esses avatares que a gente fala, eles chegaram aqui para nos ajudar, para nos dar o norte. Mas será que tudo isso realmente é uma ficção? Vamos analisar com o número, que eu gosto, que eu trouxe para vocês, para a gente analisar o que se fala do mundo espiritual, a gente faz uma conexão com o mundo material e abraça a ciência. Há 5.000 anos atrás, tá, a gente tinha 5 milhões de seres encarnados aqui. E a gente foi até 1.500 anos depois de Cristo, que é basicamente o descobrimento do Brasil, de 5 milhões para 400 milhões. Então, beleza, a população, né, os espíritos aqui foram sendo criados, eles foram vivendo, foram reencarnando, mais espíritos vieram, talvez um exiladinho daqui, outro dali, aí talvez venha um espírito mais iluminado para ajudar um pouco e tal. Na hora que decidiu, não, olha só, a gente já mandou algumas pessoas de capela mais embrutecidas, mas agora vem uma massa enorme que esse pessoal não tem condições de reencarnar na 5D. Aí você sai em 500 anos, você sai de 400 milhões de seres encarnados para 8 bilhões de seres reencarnados. Eu estou falando só encarnado aqui, e a gente sabe que no umbral em volta da Terra a gente está falando de pelo menos entre o dobro e o triplo. Então a gente está falando que hoje mais ou menos a gente tem aqui no planeta Terra uns 300 bilhões de espíritos, sendo que 8 bilhões estão encarnados. E dizem que no máximo 20 a 15% vão ficar aqui. O que você vai fazer com esses espíritos todos de novo? Vai fazer o mesmo processo que aconteceu aqui na Terra em Quírio Terênio, que tem lá os espíritos lá na Idade da Pedra, tocando a vidinha deles, vai começar a chegar os primeiros mais trevosos, vamos dizer assim, e daqui a pouco vai vir a leva e vai saltar também de um monte de gente. É só você ver. Olha outro número que eu trouxe para vocês. A taxa de crescimento ano entre um período e outro, e essas informações, eu peguei informações de sites que têm essa estatística de número de habitantes. Então a gente, quando chegou de 1500 em diante, a gente começou a receber entre 1500 e 1800, em 300 anos, reencarnaram 2 milhões de espíritos. Em 100 anos, 7 bilhões de espíritos. Em milhões de espíritos. Em 60 anos, 21 milhões. Em 10 anos, 70. Em 20, 80. Em outro 10, 80. Em 24, 79, 80. Ou seja, se você olhar, começou a vir gente demais. De onde que veio isso? De onde que brotou isso tudo? Esse número, para mim, é a prova irrefutável da transmigração de exilados para cá. E a maior parte, eu acho que 80% disso veio de capela, que saiu de um mundo de provas e expiações e entrou no mundo regenerado. A turminha que não podia mais continuar veio para cá, e aqui foi chegando cada vez mais outros. Muitos já voltaram, mas muitos ainda estão aqui. Eu só falo em números. Então essa taxa de crescimento só é possível com isso. Eu não consigo pegar 30 bilhões de espíritos e fabricar da noite para o dia. Eles vêm de algum lugar. Deus não criou isso tudo aqui na Terra. Lembra que eu falei? Eu tenho desses 28 bilhões, 30 bilhões de espíritos, eu tenho 3 tipos. Os que aqui foram criados simples e ignorantes por Deus, os exilados e os missionários. A maioria que está aqui é exilado. Eu sou capaz de dizer que acho que 80% das pessoas que estão aqui encarnadas e desencarnadas vieram de outro orbe. A grande parte é de capela? Acredito que sim, mas devem ter outros planetas que a gente ainda não sabe, que ainda não foi divulgado. Tá? Então 90% das pessoas nesse planeta são extraterrestres, né? 80%, 90%, ou seja, a gente é exilado de algum orbe. Será que eu sou? A chance é grande. Será que você que está me ouvindo aí é? A chance é grande, vai saber. Tá? Então, se a gente parar para pensar que até 1900 a média de vida não passava no máximo de 40 anos, após a Segunda Guerra Mundial
aumentou um pouquinho para 47 anos, e em 2015 em diante, que saltou por toda a tecnologia para 71 anos, e se a gente pensar que fica em média entre 30 e 50 anos na erraticidade até reencarnar, talvez, se você foi um desses 5 milhões de espíritos que foi criado aqui, simples e ignorante, e está aqui desde a Idade da Pedra, passou por isso tudo, talvez você tenha reencarnado aqui 40 vezes. Mas eu acho que reencarnar 40 vezes, esses espíritos que foram criados aqui, muitos deles já partiram, já foram para outros lugares. Agora, será? Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu só estou trazendo números para vocês pensarem junto comigo. O fato é que você pega Bezerra de Menezes, você pega Chico Xavier. São dois exemplos clássicos que eles falaram que eles não vieram da Terra. Eles vieram de outro orbe. Eles falam que eles vieram de Capela. Então ele não é um desses 5 milhões que reencarnou aqui na Idade da Pedra. Ele veio de Capela. Será que você reencarnou 40 vezes e agora vai ser exilado da Terra? Eu não sei. Repensa as tuas atitudes, tá? Claro que muitos espíritos eles se perdem nessas guerras ensandecidas e ficam no umbral, naquela lama, por milênios. Alguns não vão reencarnar, não reencarnaram 40 vezes. Alguns reencarnaram um pouco, entra numa guerra e parou, ficou lá o tempo todo, lá no umbral. Muitos viram ovoides, que a gente pode falar uma outra hora se vocês quiserem, é só colocar aí no comentário. Mas esses espíritos estão lá. Eles não estão conseguindo reencarnar, eles não estão evoluindo, eles pararam. Tá? Eles estão sofrendo. E aí dizem que a Panda chegou aqui para segurar uma terceira guerra mundial que é destruir o planeta, porque hoje, nesse momento que a gente chegou, a gente não tem mais permissão para destruir o planeta com aquelas guerras malucas, com aquelas bombinhas loucas. A gente vai se matar uns aos outros, até aí tudo bem. É teu livre-arbítrio dentro da caixinha. Dentro dessa caixinha do apartamento você faz o que quiser, mas você não pode demolir o prédio. Entendeu? É mais ou menos assim a história que está hoje. Então, como que a gente pode garantir que não sejamos os exilados da Terra? Alguém lá em Quiron ou em Tereno vai chegar e vai falar, olha, chegou aqui e temos aqui um livro psicografado pelo fulano de tal, pela fulana de tal, os exilados da Terra. A Terra era um planeta azul que vivia no sistema solar, onde a gente dizia lá que tem a estrela do Sol, que faz parte não sei o que, tarará, tarará, ela estava parecida com a gente, eles foram exilados. Será? Provavelmente isso vai acontecer. Mas o certo é assim, o que eu faço para não estar lá? O que eu faço para realmente fincar o pé aqui e continuar a minha evolução? É só seguir o que Jesus fala. Amais os outros como a si mesmo e amai a Deus acima de tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por mim. Gente, que eu falo, liberdade, conhecimento, liberta. Isso mostra para você ajuda. O que eu trouxe aqui é um tema longo, é um tema complexo. Eu tentei resumir o máximo possível para esclarecer para vocês sem criar confusão, sem vir com coisas malucas, bem pé no chão, trouxe com números, eu fiz a pesquisa justamente para você entender que realmente todos os números, tudo indica que houve uma transição planetária, uns exilados de Capela, veio uma quantidade enorme de espíritos para cá, para eles se regenerarem. Muitos não estão conseguindo e vão ser exilados novamente, saíram de Capela da Terra para Quirion, da Terra para Tereno, não sei, talvez você seja um deles. E o que você faz? Conhecimento liberta, amor. Vibre no amor que vai dar tudo certo, beleza? Obrigado. Se tiver dúvida, de novo, deixa aqui no comentário. Se quiser saber alguma coisa adicional, pode mandar um e-mail, quantaluzcelestial@gmail.com, ou entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, o que você preferir, fica à vontade. E antes de eu encerrar, eu vou deixar aqui de novo um recadinho do Grupo Anjo Azul, que eu ajudo muito, que eu estou sempre colaborando todo mês. Então, se você quiser ajudar, se tiver um dinheirinho a mais aí, quiser fazer alguma ajuda, ajude esse grupo que eles vão amar e adorar. Um trabalho lindo, maravilhoso,
que ajuda muita gente. Vamos lá. Tchau. Até a próxima. Todos os dias, dezenas de crianças deixam suas casas, suas cidades e suas rotinas para enfrentar algo que nenhuma criança deveria enfrentar, o câncer. Em meio a esse momento difícil, um anjo aparece no caminho dessas famílias, o Grupo Anjo Azul. Somos uma casa de apoio que acolhe crianças de todo o Brasil em tratamento de saúde, especialmente o câncer. Nosso trabalho começou com o desejo de fazer a diferença e hoje somos uma rede de solidariedade que oferece mais que hospedagem. Oferecemos amor, cuidado e dignidade. Nossa casa funciona 100% por meio de doações. Acolhemos hoje 14 famílias oferecendo hospedagem, alimentação, transporte para hospitais, apoio psicológico e, acima de tudo, um lar temporário onde as crianças e suas famílias se sentem seguras e amparadas. Cada detalhe é pensado com carinho, desde os quartos até os brinquedos, as refeições, os voluntários e o acolhimento diário. Tudo o que fazemos é possível graças à solidariedade de cada um que nos ajuda a transformar vidas. Na Casa Anjo Azul, a esperança ganha vida. Com você ao nosso lado, podemos continuar transformando medo em coragem e solidão em amor. Junte-se a nós e venha fazer parte dessa corrente. Juntos somos mais fortes.